aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Deuses Americanos, escrito por Neil Gaiman. Deuses Americanos é considerado por muitos o topo da pirâmide das obras do Neil Gaiman. O meu livro favorito do Neil Gaiman é outro, mas eu não posso deixar de concordar que esse livro é incrível. E lembrando sempre para não confundir, o fato de uma obra ser muito boa e excelente não significa necessariamente que você vai gostar de ler ou que seja uma leitura fácil de acompanhar. Esse livro aqui não se trata simplesmente de uma história com começo, meio e fim. Embora exista uma linha principal de acontecimentos que envolvem o protagonista, que é o Shadow, saindo da prisão, sendo contratado como guarda-costas de um cara que se chama Sr. Wednesday, enfrentando essa barra que é deixar de gostar da esposa morta dele. Todos esses são elementos que a maioria dos romances entrega e é o mínimo que se espera de uma história. Mas Deuses Americanos vai muito além disso, porque ele pega ideias e metáforas que são muito subjetivas e as torna concretas. A humanidade criou mitologia para explicar coisas que eles não conseguiam explicar. Neil Gaiman pega essa metáfora e dá para elas um rosto, uma personalidade, um desenvolvimento de personagem. E fazer isso direito é fazer do jeito que ele fez. E isso demanda do leitor, demanda um trabalho de imaginação e de interpretação. E além dessa trama principal que eu já descrevi para vocês, esse livro é cheio de outras pequenas subtramas. Então, como eu já mencionei, os deuses se tornaram personagens e cada um desses personagens tem a sua própria trama, a sua própria densidade, a sua própria história. E aqui é desenvolvido vários pequenos subplots, várias pequenas histórias de alguns desses deuses. Um exemplo disso é um pequeno conto falando a respeito da deusa do sexo que tem logo no início dessa história. Então vai ser um dos primeiros que você vai ler e não é um spoiler. O que acontece é o seguinte: à medida que o Shadow vai avançando para frente e tudo vai se desenvolvendo, em algum momento você vai reencontrar essa deusa cujo conto dela é explicado logo no início. E é esse conto do início que dá peso, que dá gravidade para o que acontece mais pra frente. É por isso que você se importa e é isso que vai mexer com você durante a leitura desse livro. E por se tratar de fantasia extrema, fantasia extreme, tudo que acontece aqui não é exatamente concreto, embora o Neil Gaiman tenha pego metáforas e transformado em personagens mais concretos, ainda assim a ação não é tão linear, não é tão simples e não é tão evidente. Então muitas coisas que acontecem são confusas mesmo. Tem horas que você tem dúvida se o que você está lendo é algo que está acontecendo na trama principal, ou se é um sonho, ou se vai levar em algum lugar. E isso é um dos elementos que dificulta a leitura desse livro. Se você se dedicar o suficiente e ter a paciência necessária, vai compensar. E se você já leu esse livro, já é fã do Neil Gaiman e adorou essa história, tem outros 2 livros que complementam Deuses Americanos. Um deles é um conto que tem no final de Coisas Frágeis. O protagonista desse conto é o Shadow e ele se passa depois dos acontecimentos de Deuses Americanos. E outro livro que complementa Deuses Americanos são Os Filhos de Anansi. Não tem nada a ver com a história dos Deuses Americanos, não tem nada a ver com o Shadow, é um tipo de spin-off. E Os Filhos de Anansi já explica tudo no título. Esse livro é a respeito dos filhos do Mr. Nance, que é retratado neste livro. Então os acontecimentos deste livro não estão diretamente relacionados com os acontecimentos de Deuses Americanos. O que eu costumo recomendar para as pessoas é: sempre leia Deuses Americanos antes dos Filhos de Anansi. Por quê? Se você ler Os Filhos de Anansi, vai ser muito fácil, vai ser muito divertido, vai ser muito engraçado, você vai criar uma expectativa que não tem nada a ver com o que você vai encontrar em Deuses Americanos. Porque Deuses Americanos é muito pesado, muito denso, exige muito. Então muitas vezes após uma leitura como Deuses Americanos, eu prefiro livros mais leves e mais fáceis e mais divertidos, como Os Filhos de Anansi. Então esse livro aqui, ele é excelente para curar a ressaca deste livro aqui. E você, já leu Deuses Americanos? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!